Olá, querida personalidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Papo com Terapeuta de hoje. E hoje nós estamos iniciando algo diferente aqui no nosso canal. Nós vamos iniciar uma série de aulas sobre a personalidade. O tema é Entendendo a Personalidade. Tudo isso em preparação para o nosso evento especial de lançamento da nossa mentoria, da turma de 2025, a primeira turma da mentoria Desperte a Sua Personalidade, tá bom? Então, eu sou Juan Alves, sou psicoterapeuta, tá? E aqui nesse canal você sempre vai ter mais informações sobre personalidade, desenvolvimento humano e técnicas, dicas para você se terapeutizar, para você se sentir melhor, tá bom? Se você é inscrito no nosso canal, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos que vamos. Muito bem, então eu preparei aqui para essa aula alguns slides e a gente vai começar ali com alguns slides. Muitos de vocês me pediram isso. Juan, faz algo visual, eu sou mais visual, eu gosto de ver, eu entendo melhor esses assuntos se eu observar. Então, beleza. Nós vamos então passar alguns slides, você pode pegar papel e caneta para anotar, você pode também, se você desejar, pegar aí e tirar uma foto, um print da sua tela, tá bom? Então vamos lá para os nossos slides de hoje. Então temos aí o nosso primeiro slide, esse é o papo com o terapeuta, tá bom? Nós vamos ver alguns detalhes sobre a formação da nossa personalidade, tá certo? Eu vou ficar aparecendo aqui, vou aparecer aqui no cantinho para vocês. Deixa eu botar aqui, pronto. Vocês estão me vendo aqui nesse cantinho aqui, nessa bolinha, tá bom? Vai ser daqui que eu vou conversar com vocês. Vamos lá então para o primeiro slide de hoje. A nossa personalidade, Juan, eu quero me entender, eu quero entender o meu psicológico, eu quero entender o meu emocional, eu quero entender a minha personalidade. Então, a primeira coisa que você tem que entender é como você, como ser humano, como indivíduo, está dividido, tá? Como você foi formado, qual foi a composição que existiu dentro de você. Essa disposição que a gente está vendo aí nesse primeiro slide, ela foi delimitada ali nos anos 80, que todo ser humano, na década de 80, todo ser humano é biopsicossocial. Juan, o que isso quer dizer, biopsicossocial? Quer dizer que nós somos formados por 3 fatores principais, tá bom? Esses 3 fatores principais, eles são, primeiro, fatores biológicos, segundo, fatores psicológicos e terceiro, fatores sociais, tá? E como o ser humano é formado? Nós recebemos uma maior quantidade genética, biológica, herdada, e depois os fatores psicológicos e os fatores sociais, eles vão corresponder mais ou menos à mesma quantidade, o mesmo nível de influência sobre nós. Eu vou tirar aqui rapidinho a minha imagem para vocês verem melhor o slide, tá? Pronto. Então vocês estão vendo aí que o ser humano é biopsicossocial. Tá vendo que aí o líquido em azul, que são os fatores biológicos, eles são em maior quantidade? Vocês conseguem perceber que os fatores biológicos, eles estão aí em maior quantidade que os fatores psicológicos e os fatores sociais? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que 50% de quem você é, tá bom? 50% de quem você é o que representa aí o líquido azul, vai ser fatores herdados, fatores biológicos, que vêm
da sua herdabilidade. E hoje nós vamos focar um pouco mais nesses fatores biológicos, tá bom? Nós não vamos entrar tanto nos fatores psicológicos, nem nos fatores sociais, mas sim nós vamos nos concentrar, vamos dizer assim, nos fatores biológicos, tá bom? Então vamos lá. Os fatores biológicos, eles são divididos. Deixa eu ver se esse aqui é o slide mesmo. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Acho que eu pulei um slide. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Pronto. Esse aqui é o slide. Os fatores biológicos, eles são correspondentes a 50% de quem nós somos, tá bom? Então, 50% de quem nós somos vai ser da nossa herdabilidade. Lembra lá, olha, lembra lá do líquido que ele está aproximadamente na metade? Vocês conseguem observar que o líquido azul, que seria o correspondente, né, na nossa analogia, aquilo que é herdado, tá até o meio do pote? Então, isso significa que os fatores herdados ali biologicamente iriam corresponder a 50% de quem nós somos, tá? Então, os fatores biológicos são os fatores que têm maior influência ou maior efeito sobre nós, tá? Esse slide fala um pouco sobre isso, sobre herdabilidade, tá? A herdabilidade, pessoal, não é aquilo que ali falavam que você tinha uma seleção de quem herdava genes melhores ou piores. Não. A questão é que a herdabilidade envolve a condição de trazer consigo características e predisposições de natureza genética, tá? Ou seja, de mãe para filha ou de pai para filha, de mãe para filho, vai ter aí um grau alto de herdabilidade. Nós vamos receber aproximadamente 50% para compor quem nós somos. E esses 50% eles vão ser divididos em três partes, nós podemos dizer. Herdabilidade fisiológica, herdabilidade fenotípica e a herdabilidade do temperamento, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a herdabilidade fisiológica, tá certo? Mas que você tenha bem em mente que 50% de quem você é são devido a fatores biológicos, né? 25% do seu pai, 25% da sua mãe e deram aí 50% para você, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender com respeito a quem você é. As suas predisposições, as suas características e a sua natureza já vem lá do seu processo intrauterino, tá? Até mesmo, querida personalidade, se você vai ser mais sensível a determinadas emoções ou não, tá? Se você vai ser mais ansiosa ou não, se você vai ser mais sensível a emoções negativas ou não. Tudo isso já vem do seu processo intrauterino, dentro do útero. As emoções que a sua mãe vai sentir vão afetar você. A maneira dela se alimentar, se ela se alimenta na hora ou se a alimentação dela é desregulada, vai afetar você. O sono dela vai afetar você. Se ela sentiu muitas emoções negativas, ansiedade, tristeza, medo, ameaça, também vai afetar você. Então, tudo isso parte de um processo intrauterino, tá bom? E aí, desse processo intrauterino, entra a primeira parte, que é a parte fisiológica. A parte fisiológica é aquilo que você vai herdar mesmo, tá bom? Lembra que a gente falou que o que é biológico, ele tem a ver com a herdabilidade, aquilo que você herdou, que são características e predisposições. Então, o que vai ser fisiologicamente herdado?
predisposições a doenças, talvez você já tenha uma doença com a qual você nasceu, talvez predisposição a Alzheimer precoce, pode ser que você tenha ali geneticamente uma predisposição a isso, reações alérgicas, ou então reações a certos tipos de alimento, reações talvez ao camarão, reações talvez você tenha ao leite, talvez você seja celíaco, ao trigo. Então, essas são reações que já vêm com você, já vêm da sua constituição, vêm da fábrica, né? Vêm da sua constituição biológica como ser humano. E também aquilo que nós chamamos da herdabilidade da célula, né? Ou a epigenética. Então, também você pode ter predisposições que, dependendo de como você leva a sua vida, isso pode se ativar ou não. Então, Juan, mas o que isso tem a ver com a minha personalidade? Isso pode afetar não só a sua imagem do mundo, mas também a sua autoimagem. Então, por exemplo, se você tinha uma doença grave, já nasceu com uma doença congênita, e seus pais talvez fossem mais protetores, você pode ter sido uma criança que tinha mais medo das coisas, ou mais medo de fazer outras coisas. Ou talvez você se sentia muito diferente das outras crianças. Talvez você se sentia diferente, talvez você sentia que você não era igual, talvez você sentia que você era menos. Então isso tem um efeito também na sua personalidade, em quem você vai se tornar. Talvez você tenha nascido com uma manchinha no rosto ou no corpo, e você tem muita vergonha, aquilo ali na sua adolescência fez com que você cobrisse seu rosto, fosse mais introspectivo, talvez pernas mais finas, braços mais longos, né? Que aí a gente já está entrando no fenótipo, né? Ainda a gente não está nessa parte. Mas talvez você tivesse ali alguma reação. Já estamos entrando no fenótipo, já estou falando mais do que deveria. Essa é para a próxima aula. Vamos se concentrar aqui. Foca, Juan. Vamos lá nas coisas fisiológicas. É um assunto tão bom, né, pessoal? É tão bom a gente entender como a gente se sente e o porquê que a gente se sente assim. Né? É tão gostoso a gente entender a nossa história. Né? A gente se dá um presente de entender a nossa história. Então talvez você tinha ali alguma predisposição à doença. Eu tinha um grande amigo, quando eu era criança, que bem jovem ele tinha uma predisposição à dificuldade de cálcio. Eu esqueci o nome. Osteoporose. Ele tinha uma predisposição à osteoporose. Então ele não podia interagir em determinadas atividades, né? E até zombavam dele, menino com osteoporose, porque naquela época não era comum, né? Um jovem, uma criança, um adolescente ali, né, entre seus 13 e 14 anos, ter a osteoporose em si, era mais algo atrelado à pessoa de mais idade. Então ele não podia entrar em algumas coisas físicas como as outras crianças, os outros adolescentes ali, né? Então isso forma a nossa personalidade. Isso faz parte de quem nós somos, né? E também, como nós vimos lá na ilustração do pote, o nosso pote ele pode ser mais ativado ou menos ativado. É o que a gente estava falando ali da epigenética, né? A herdabilidade da célula. Às vezes você tem ali uma predisposição, mas essa predisposição ela só vai ser externada, só vai vir à tona, se você ativar isso com alguma coisa, se tiver algum fator que vai ativar aquilo ali. Então, dependendo de como você vive, por exemplo, né? Juan, como assim? Explica para você, para eu entender melhor. Por exemplo, se você tem uma predisposição à alergia do camarão, você só vai ter essa alergia se você comer o camarão. Então, ali é algo desencadeante. Entendeu? Você entende qual é o ponto? Então, tudo isso faz parte de quem você é. Está escrito no seu livro, é bíblico, né? Como a Bíblia fala. Todas as minhas partes estão escritas no teu livro, né? Então, é quem você é, tá? E você entender que isso é um contribuinte para formar a sua personalidade, isso é muito importante, tá bom? Então, no vídeo de hoje, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Eu vou deixar vocês com essas informações sobre
a herdabilidade biológica de caráter fisiológico, tá bom? Então tirem aí os seus prints, se vocês já tiraram, anotem bem. Para o próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre a herdabilidade. Nós vimos ali que tem a herdabilidade fisiológica, fenotípica e de temperamento. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a herdabilidade fenotípica e como isso forma a sua personalidade. Se você quer entender quem você é, se você desde agora viu esse vídeo, se interessou e quer saber mais sobre a sua própria história, quer entender os seus bloqueios, quer entender também a sua personalidade, desenvolver a sua personalidade e ganhar impulso para poder alcançar melhores resultados, no primeiro comentário aqui da descrição eu vou deixar o link para você desde já adquirir o meu e-book Desperte a Sua Personalidade. Lembrando que esse vídeo é uma série de vídeos que nós vamos fazer em preparação para a mentoria Desperte Sua Personalidade. Por hoje é só, pessoal. Um beijo no coração. Fiquem firmes, fiquem fortes. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.